Enquanto isso, na casa de Antenor Souza, Amanda e sua mãe estavam sentadas em frente à televisão, ansiosas para assistir à coletiva de imprensa do pesquisador, que seria transmitida ao vivo ao país inteiro. A menina estava com os olhos brilhando, de tanto orgulho que estava sentindo de seu pai. Antenor Souza segurava uma pasta cheia de papéis e estava rodeado de jornalistas. O primeiro jornalista deu início à coletiva de imprensa. Nós estamos aqui com o pesquisador Antenor Souza, que afirma estar no caminho certo para descobrir a cura de todos os tipos de câncer que existem, e que só não conseguiu concluir suas pesquisas até agora, por falta de incentivo do governo. Ele também afirma ter documentos que comprovam o envolvimento do governo com a máfia que comanda a indústria farmacêutica, e que esse seria o motivo pelo qual o governo tem criado obstáculos ao seu trabalho. Antenor Souza, o que o senhor pode nos dizer sobre isso? O jornalista direcionou o microfone ao pesquisador. A câmera focou no rosto de Antenor. Amanda deu um sorriso de orgulho e falou à sua mãe: Olha, mamãe. O papai vai falar na televisão. Ele ficará famoso. Sua mãe sorriu carinhosamente para a filha, olhando-a com ternura. A entrevista seguiu com a fala de Antenor Souza. Eu sempre fui uma pessoa correta e humana. Quando eu era criança, presenciei todo o sofrimento que o câncer provocou em minha querida avó. Eu acompanhei o drama, os sofrimentos e as dores que ela passou até o dia de sua morte. A partir daquele dia, eu fiquei obstinado pela cura do câncer, e decidi que estudaria muito para que ninguém mais pudesse sofrer como a minha avó sofreu, e nem sentir a tristeza que eu senti. Hoje eu estou aqui. Eu pensei que o mundo agradeceria o dia em que a cura de uma doença tão cruel fosse descoberta. Doce ilusão. Hoje eu sofro por outro motivo. Eu sofro porque descobri que a cura do câncer só interessa a quem tem a doença, e aos seus familiares. Eu descobri que o mundo está cheio de pessoas inescrupulosas, que só querem enriquecer, mesmo que seja às custas da dor e do sofrimento de seus semelhantes. Antes que eu comece a falar tudo o que sei, vou provar, com documentos, o porquê nós estamos aqui. Eu trouxe várias cópias para que cada um dos jornalistas possa conferir a veracidade do que eu vou falar. Antenor abriu sua pasta e começou a distribuir as cópias dos documentos aos jornalistas. Os jornalistas começaram a analisar os documentos e, em poucos instantes, começaram a ter uma crise de risos. Antenor ficou surpreso com a reação que os jornalistas estavam tendo. Eles começaram, um por um, a tecer comentários em seus microfones. Na medida em que cada um terminava de falar, todos davam risada. Receita de bolo de fubá. Como emagrecer em 30 dias. Como trazer o seu amor de volta, em 7 dias. Simpatias para curar o câncer. Orações para regenerar políticos corruptos. O câncer não tem cura. Saiba mais sobre as teorias da conspiração sobre esse assunto. Enquanto os jornalistas falavam e riam, Antenor Souza expressava uma grande tristeza no olhar. Amanda e sua mãe ficaram com os olhos cheios de lágrimas. Um dos jornalistas interrompeu os colegas, dirigindo uma pergunta ao pesquisador. O senhor só pode estar brincando conosco, não é? Faz meses que essa coletiva foi agendada, e o senhor nos entregou esses papéis com esse monte de besteiras escritas. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Constrangido e nervoso, Antenor Souza respondeu à pergunta do jornalista. Com certeza, e fui sabotado. Esses documentos que vocês leram, não são os documentos que estavam no meu cofre. Alguém deve ter tirado os documentos originais e colocado essas folhas cheias de palhaçadas. Eu sou uma pessoa idônea, eu jamais faria isso com a imprensa. De repente, todos ouviram o barulho seco de um tiro. O projétil acertou a testa de Antenor Souza. Ninguém conseguiu ver de onde aquele tiro foi disparado. Houve muita confusão e gritaria. Amanda e sua mãe deram um grito de desespero e começaram a chorar muito. Enquanto isso, Osorcon acabava de acordar. Após preparar o café, ele sentou-se no sofá e ligou a televisão para assistir os noticiários. As notícias não eram nada boas. Desgraça em Nova York. Todos os ministros de defesa dos países aliados da ONU, e milhares de pessoas morreram após a explosão de uma bomba de nêutrons. O mundo inteiro ficou chocado e todos temem que os terroristas do Estado Islâmico possam ter algum envolvimento com esse genocídio, uma vez que o evento trataria justamente sobre a medida que a ONU tomou para erradicar de vez com o terrorismo. Os peritos não conseguiram encontrar nenhum vestígio que indicasse quem possa ter provocado a trágica explosão. Todas as câmeras de segurança foram analisadas, e nenhum suspeito foi detectado. O mundo está em alerta.
Na manhã de hoje, Antenor Souza, o pesquisador que afirmava estar chegando perto da cura do câncer, foi brutalmente assassinado durante a coletiva de imprensa que estava dando. Os policiais estão investigando para descobrir quem poderia ter atirado. As investigações estão complicadas, uma vez que as câmeras de segurança estavam desligadas, o que leva à suspeita de um crime premeditado. Instantes antes de morrer, Antenor Souza estava sendo ridicularizado pelos documentos que foram entregues aos jornalistas. O pesquisador afirmava ter provas contra o governo e havia convocado a imprensa para denunciar um suposto envolvimento de políticos com a USCM. Instantes antes de morrer, ele afirmou que os documentos entregues aos jornalistas eram falsos, e que teria sido vítima de uma suposta sabotagem. Ozorcon ficou chocado com as notícias. Ele terminou de tomar o café e desligou a televisão. No momento em que ele se dirigia a seu quarto, deparou-se com uma criatura horrenda, que tinha aproximadamente uns 2,5 metros de altura, corpo humano e cabeça de chacal. Era o deus Set. Ozorcon ficou paralisado, em estado de choque, pois nunca havia visto nada parecido com aquilo na vida. Set emitiu um uivo aterrorizante. Em seguida começou a falar com Ozorcon. Sua voz era estrondosa. Então você é o novo eleito de Ra. Set deu uma gargalhada sinistra e continuou. Como Ra pôde ter escolhido uma criatura tão insignificante e fraca como eleito? Um homem prepotente, convencido, arrogante, cético, incrédulo, debochado e patético. Sua arrogância trouxe todas essas tragédias que você acabou de presenciar. Por sua culpa, aquela criança foi estuprada e morta pelo pedófilo. Por sua culpa, teu amigo Carlos foi roubado e correu risco de morrer. Por sua culpa, Ariadne ainda tem AIDS. Por sua culpa, milhares de pessoas morreram numa explosão de bomba de nêutrons. Por sua culpa, o homem que estava perto de descobrir a cura do câncer foi assassinado. O mundo está desse jeito por causa de pessoas como você. Você pensa apenas em si mesmo, em sua carreira, nas mulheres, nas artes marciais que pratica, no próprio umbigo. Você é egoísta, mesquinha. Você faz tudo errado. Desde criança, seu gato e sua irmã morreram, por sua culpa. Sua mãe morreu de desgosto, por sua culpa. Eu só estou aqui para lhe dar um aviso. Se você for ao Egito e colocar a máscara da Mônica, eu posso lhe garantir que todas essas desgraças pelas quais você foi o responsável ficarão minúsculas perto das desgraças que você trará ao mundo se colocar os pés novamente no Egito. Pense nisso. Set emitiu outro tenebroso uivo e desapareceu. Ozorcon ficou alguns instantes em estado de choque. Em seguida, pegou o telefone para falar com Ni. Naquela linda noite estrelada, Nicolai e Iago treinavam arremesso de facas em um alvo colocado numa das árvores daquela famosa unidade de conservação localizada no Cerrado de Minas Gerais. Nicolai segurou a ponta da faca de um modo muito especial e disse ao filho: Iago, você possui quase 21 anos de idade. Faz anos que eu treino você no arremesso de facas, mas hoje lhe ensinarei um segredo milenar dos nossos ancestrais ciganos, que o seu avô Krigor me ensinou. Depois que eu lhe ensinar esse segredo, você conseguirá acertar qualquer alvo, mesmo com os olhos vendados. Após terminar sua fala, Nicolai arremessou a faca e acertou o centro do alvo. Com muita empolgação, Iago segurou sua faca do mesmo modo que Nicolai lhe ensinou, e, quando se preparou para arremessá-la, Nicolai segurou o braço do filho e disse: não. Logo depois, o cigano colocou uma venda nos olhos de Iago. Pode arremessar agora. Com a expressão um pouco insegura, Iago arremessou sua faca e, poucos segundos depois, os dois ciganos ouviram um estridente e agonizante uivo de lobo. Assustado, Iago retirou a venda dos olhos e perguntou ao pai: eu errei, não é? Nicolai expressou um olhar de preocupação e respondeu afirmativamente meneando sua cabeça. Acho que você acertou um animal, meu filho. Preocupados, os dois ciganos correram em direção ao mato e viram uma loba agonizando de dor, com a faca atravessada na região do pescoço, e seu filhotinho encolhido, assustado e desprotegido debaixo daquele sangue que escorria do corpo de sua mãe. Iago começou a chorar. Por Santa Saracali, o que eu fiz?
Acertei esse pobre animal que estava com seu filhote. Eu jamais me perdoarei por causa disso. Nikolai agachou-se e examinou a loba do jeito que deu. Pouco tempo depois o cigano levantou-se e, retirando uma pistola da cintura, disse num tom de voz magoado: "Vamos ter que sacrificá-la. Não há o que fazermos que possa salvá-la." Dito isso, Nikolai atirou na cabeça da loba. Iago chorou mais ainda, agachou-se e, com todo cuidado, apanhou o filhotinho. Após segurar o animalzinho com o máximo de cuidado, Iago disse ao pai: "Cuidarei deste animal como se fosse um filho. Eu tirei a mãe desse pobre animal, mas não retirarei sua natureza. O nome dele será simplesmente Lobo. Eu carregarei para sempre a culpa da morte dessa loba. Mas farei de tudo por esse lobo, para que ele sempre se sinta feliz." Nikolai aproximou-se do filho e, acariciando o animal, falou: "É um lobo-guará preto. Trata-se de uma espécie rara e até exótica. Não é a primeira vez que um lobo-guará preto aparece por essas bandas." Iago enxugou as lágrimas e perguntou a Nikolai: "Pai, por que eu errei?" Nikolai respondeu: "Você arremessou a faca com dúvida, meu filho. Os olhos vendados fizeram você duvidar do alvo. O segredo dessa técnica que eu lhe ensinei está no coração e não na razão. Quando você duvidou, colocou a razão sobre o coração, por isso você errou. Eu coloquei essa venda nos seus olhos de propósito, meu filho. Se eu tivesse deixado você arremessar enxergando o alvo, você acertaria o alvo em cheio e, caso um dia tivesse que enfrentar uma situação em que precisasse confiar em si mesmo, você poderia errar, e, talvez o sofrimento adquirido pelo seu erro pudesse ser infinitamente maior do que o sofrimento causado pela morte dessa loba. Mas agora irei revelar-te o grande segredo e mistério dessa técnica milenar cigana de arremessar facas. Quando a pessoa erra no primeiro arremesso, não erra nunca mais.